Os podre de pobre. Fala, pobraiada. E aí, galera? Então, hoje o tópico são as diversas formas de investimento, aonde que você pode colocar o seu dinheiro. A gente vai falar de renda fixa, renda variável, de produtos bancários, de imóveis. Confere logo mais. Encaixou bem aí, né, no último tema, que a gente falou de diversificação, então é bom, né, depois de falar de diversificação, falar de todas as opções possíveis aí, né, para o pessoal poder diversificar, né? Com certeza. E para manter a tradição, a gente vai começar com aquela sardinhada básica, e essa foi uma sardinhada daquelas assim de livro, né? Aquela que todo mundo fala para não fazer, e eu fiz. Foi a sardinhada de pegar empréstimo para investir na bolsa. Excelente. Essa é das boas. Essa é das boas. E o pior é que eu já fiz isso 2 vezes. Cara, tem coisa que você não só precisa sentir na pele, como você precisa sentir na pele mais de uma vez mesmo. É porque a primeira deu certo ou a primeira deu errado e a segunda deu errado de novo? Então, nenhuma vez deu muito certo, mas também não deu errado. Então, é aquela da Dilma, né? Não deu nem muito certo, nem muito errado. Mas foi o seguinte... Essa é boa. É porque precisa dar muito errado para você resolver parar de fazer o negócio, né? Pra eu parar, pois é. Seguiu o exemplo do cara do Sul lá. Eu acho que aquele lá não pega empréstimo nunca mais na vida. Aquele da lá prefeitura. Roubou, né? Mas a ideia foi o seguinte: as ações tinham caído bastante. Eu comecei a investir em 2000 e pouco, assim, para frente de 2005, mais ou menos. E aí eu lembro que eu vi a crise de 2008 acontecer e eu falei, nossa senhora, se eu tivesse dinheiro para comprar nessa baixa, ia ser bom, né? E aí o resultado é que em 2014 veio aquela crise toda lá e eu falei, é agora. Só que eu não tinha dinheiro. E aí eu trabalho numa empresa que tem um plano de previdência próprio e eles têm um consignado com um grau de juros assim, como todo juro, é caro, mas é mais barato que juro de banco e tal. E eu falei, vou pegar e vou investir. E eu peguei e não só investi, como investi em uma única ação. Né? Aquela conversa de diversificar também esquece, Casa de né? Ferreira, espeto de pau total. Não, na verdade, eu passei a ter essa cabeça muito recentemente. Mas eu vou tentar ser rápido, né? Aí eu comprei a ação e aconteceu uma coisa que eu nunca imaginei na vida. O Banco Central, ele liquidou a minha corretora. Num certo dia, eu fui entrar no site e não conseguia acessar o site. Tinha uma mensagem lá meio estranha e o Banco Central tinha fechado a corretora porque a corretora tinha cometido irregularidades. E aí eu desesperei, né? A minha sorte, na verdade, é que eu tinha comprado a ação. Se eu tivesse com o dinheiro na conta, o dinheiro teria ficado travado lá mais de ano. E eu pagando juros de empréstimo. Como eu tinha comprado a ação, eu corri atrás e tal, aí eu vi que dava para eu transferir o título para outra corretora. E aí eu transferi para uma corretora de baixo custo. Eu fiquei monitorando, coloquei um stop loss lá, né, para não tomar um prejuízo muito grande se a ação fosse para o lado que eu não queria. E aí a ação foi, o stop loss não rolou. Aí eu falei, eu vou tirar dessa corretora e vou pôr para outra. Só que como eu já tinha feito esse processo via cartório, um negócio demorado, caro, que você tem que pagar, eu falei, quer saber? Eu vou vender, eu estava num lucro pequeno, mas não um lucro razoável, né? E falei, vou vender e vou transferir o dinheiro, vai ser mais rápido, vai ser mais fácil. Aí eu fiz essa troca, né? Só que quando eu fiz a venda, a ação disparou 20% no dia seguinte. Eu ainda não tinha dinheiro em conta, ainda não tinha feito a transferência, eu estava fora da posição. E aí meio que eu desanimei, porque era um movimento que eu queria ter pego, na verdade, né? Era esse movimento mais forte e tal. E aí eu acabei quitando o empréstimo. Essa então foi a primeira vez. Você vendeu um dia antes de subir? Um dia antes. Cara, você capricha, velho. Não, eu tenho uns timings muito bons. O cara perdeu o Bitcoin no timing certo.
Vendeu um Ah, dia antes, subir 20%. não, cara, teve uma que eu comprei Petrobras um dia antes de ter a treta lá no Oriente Médio e a OPEP mudar tudo, a Petrobras cai. Assim, Olha coisas. só. É isso Eu aí, sou, galera. A gente eu vai sou bom fazer um de timing. conteúdo pago, onde o Maurílio vai falar aí todas as operações dele para vocês fazerem o Fazer o oposto. contrário. E a segunda vez foi bem recentemente. Foi aí na pandemia do Covid, mesma situação. Bolsa caiu pra caramba. Eu fiz exatamente a mesma coisa, dessa vez com um incentivo extra, que era de não pagar IOF, que o governo fez esse incentivo, né? E aí eu comprei e diversifiquei. Dessa vez eu não coloquei tudo em uma ação só, não tive problema com corretora, mas eu fui pouco ágil, assim. Tiveram ações que subiram bastante e eu poderia ter saído rápido e ter quitado a parte que cabia a ela, né? Com Dessa vez você lucro. falou, não, vai subir 20% amanhã, não vou vender agora. E eu sustentei muito, e aí chegou em janeiro desse ano, a bolsa começou a cair e eu perdi essa oportunidade, né? Mas foi mais ou menos a mesma coisa, eu fui saindo devagar, com nenhuma subida espetacular, também com um lucro pequeno, sem grandes dores de cabeça. Mas foram essas experiências. Dessa vez, pelo menos, com a diversificação, né? E uma boa dose de ansiedade, né? Pois é, se eu não tivesse feito, acho que dava para ter mais ou menos o mesmo ganho e com muito mais tranquilidade, o número de cabelos brancos seria menor. Dá para dizer que essa segunda operação foi algo um pouco mais maduro, né? Porque a primeira, eu vou te falar, cara, essa primeira operação aí foi excelente, cara. Foi realmente um podre de troféu, porque é empréstimo, corretora vagabunda que o Banco Central fecha porque perde a liquidez e faz cagada. E aí você, bom, pelo menos você estava posicionado, né? Só faltava você estar líquido nessa. E aí você coloca numa corretora que você põe um stop e ele não pega. Aí você vende para transferir o dinheiro, porque transferir a ação tá muito complicado. A ação sobe no dia seguinte. Cara, foi Foi um combo uma caprichado, cara. sequência aí, praticamente um fatality. Essa foi muito boa mesmo. Mas só para o comentário final, a corretora que foi liquidada, ela fez operações com CPF de gente morta. Então, assim, era um negócio bem da má fé mesmo. Opa, quando a gente pensa em história de corretora que o pessoal fala que é de arrepiar, a gente não imagina, né? Mas que tem. E eu tirei uma outra lição disso também, que é a ideia de diversificar em instituições, né? Não concentrar tudo que você tem numa única instituição financeira. É uma coisa que eu faço também hoje em dia. Essa eu nunca pensei em fazer, mas pode ser uma boa mesmo. Acho que vale Depende sim. do tamanho da instituição também, né? E do seu patrimônio, cara, também. Claro, claro. Eu diversifico, mas não é uau, nossa, 10 empresas diferentes, não. Porque tem muita As conta em banco três. também, dá um trabalho do cão, né? Dá. Ainda mais na hora de fazer imposto de renda, né? Mas vamos lá, gente, vamos pro tema aí. Nós vamos começar o quê? Com renda fixa? Vamos falar de renda fixa primeiro, que é mais fácil, né? Então começa aí, Zuza. Então, eu pensei aqui da gente dividir em títulos públicos e títulos privados, né? Basicamente, títulos públicos são títulos da dívida da União, dos estados, do município. Eles emitem um título para você e prometem pagar uma quantia no futuro com juros sobre o que você emprestou para eles, né? A mesma coisa vale para os títulos privados, só que ao invés de quem emite ser o Estado, é uma empresa privada que vai emitir o título. E aí tem o nome de debenture ou bond lá fora. É isso aí. Tem. E existe uma certa família de títulos, né? Tem aqueles pós-fixados, pré-fixados, tem os que pagam juros semestrais. Pode falar mais um pouquinho sobre isso? Então, basicamente, aqui no Brasil, o jeito mais fácil de você adquirir um título público é por meio do Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto, ele tem os pré-fixados, que quando você compra, você já sabe exatamente quanto que você vai receber no final, você tem uma taxa pré-fixada, então vai ser o valor que você colocou mais X% ao ano. Tem os pós-fixados, que eles vão acompanhar a Selic, tem os indexados à inflação, né, que eles vão pagar uma taxa fixa mais a inflação,
E se ele tem cupom semestral ou não, é se ele vai te pagar o rendimento só no vencimento ou a cada semestre você vai receber um pouquinho ali do que rendeu naquele período, descontado de imposto de renda. E em relação ao imposto de renda, ele também tem uma tributação própria, né? Ela é decrescente conforme o tempo que você fica. Quanto mais tempo você fica, menos imposto até o mínimo de 15%. E aí tem a questão da marcação a mercado, que é às vezes muito confusa, porque alguns títulos, principalmente os pós-fixados, e os pré-fixados também, pode-se dizer, eles são marcados a mercado. O que isso significa? Que dependendo de condições de mercado, esses títulos, o valor de face deles pode variar. Mas isso não significa um ganho ou perda para quem está levando o título até o vencimento. Porque no final, lá no vencimento do título, o valor que vai ser pago, ele vai ser aquilo que foi combinado na compra. Ou seja, se você compra um título que vai te pagar 12% ao ano e você vai receber ele lá no vencimento, ele vai ser pago 12% ao ano em cima do valor que você comprou. Não importa o valor que esse título varia aí nesse meio tempo. Essa marcação a mercado, ela é um pouco complicada de entender à primeira vista, mas é um negócio muito simples. Basicamente, o título que você compra, ele é o mesmo independente do momento. Então, você pode entrar um dia no Tesouro Direto e está pagando, vamos dizer, inflação mais 5%. Passa um tempo, ele está pagando inflação mais 2%. Parece que não, mas aquele título é o mesmo título. Só que como ele paga um valor menor, né, essa inflação mais 2%, ele passa a valer mais. Ou pode acontecer o contrário, se ele paga, vamos dizer assim, ele pagava antes inflação mais 5 e passa a pagar inflação mais 10, ele passa a valer menos, porque lá no final ele tem que chegar naquele valor que é pré-determinado. Por isso que tem essa variação de acordo com a taxa de juros que está embutida ali. Exato. O que é pré-determinado é o valor final, né? Por isso que é renda fixa, né? Isso. A gente sempre consegue saber o que vai receber lá no final. Eu não sei, posso não saber exatamente o valor que eu vou receber. Por exemplo, no caso dos pós-fixados, mas eu sei que eu vou receber, por exemplo, a inflação, ou eu vou receber o que a Selic render, né? Então, se você sempre tem assim uma referência que te baliza o que você vai receber lá no final do investimento, quando você resgatar. Agora, se você resgata antes do vencimento, aí você está sujeito a essa marcação. Então, é possível que você compre um título e resgatando antes do vencimento você chegue a ter perdas por conta dessa marcação aí. Ou lucros. Ou lucro. Tanto que entrou em moda aí há um tempo atrás aí o trade com tesouro direto, né? Esse demais, seria um bom podre para alguém contar, mas eu acho que nenhum de nós entrou nessa, né? Alguém fez trade com tesouro direto aí? Não, isso aí eu nunca tentei, não. Eu acho que com fundo de investimento é pior, mas já foi, né? Já foi. É pior. Vocês sabem que o Tesouro Direto ele tem um IOF aí que incide em resgates até 30 dias depois de aplicação, né? Por exemplo, se eu faço uma aplicação agora e faço o resgate 15 dias depois, eu pago um IOF aí e é bruto, viu? É pesado. Eu não sabia, não. Eu nunca investi com esse horizonte de prazo, né? No Tesouro, mas bom saber, não sabia, não. Depois vocês dão uma olhada aí, tabela de IOF para Tesouro Direto. Até 30 dias, depois de 30 dias esse IOF zera, mas é justamente para tentar impedir essa especulação com o título, né? Ou seja, para você ganhar, você tem que ganhar do imposto de renda e desse IOF aí também. E quem garante o pagamento do título é o ente que está te pegando dinheiro emprestado com você, né? Então, se você acha que o Brasil não vai quebrar, tem essa segurança aí. O risco é o país quebrar e falar que não vai pagar, né? E vamos dizer aí que um país quebrar não é, por exemplo, uma crise pontual como a que aconteceu em 2014. Não chega perto do que é um país quebrar, né? Um país quebrar é o que está acontecendo lá na Venezuela, na Argentina, por exemplo, e olhe lá, né? É você realmente não ter mais um sistema financeiro no país e a moeda virar uma coisa totalmente sem valor e você ter que negociar as coisas em dólar ou em Bitcoin, porque aí sim
assim a gente está falando de um país quebrado. Então, se você acredita que o Brasil vai chegar nesse ponto, o título público do Tesouro Direto não seria uma boa opção para você. E também vale para os outros títulos. Numa debênture, por exemplo, o que garante a segurança daquele investimento é a solidez da empresa que está emitindo aquele título, né? Então, às vezes, a debênture ela paga um prêmio, né, em cima do título público, mas é justamente por causa desse risco maior, né? Eu imagino que quanto mais arriscada a empresa, mais ela vai ter que pagar caro, porque as pessoas não vão ter confiança de emprestar dinheiro para ela, né, de comprar as debêntures dela. Legal, acho que a gente passou bem, então vamos falar sobre o segundo tipo de investimentos, que é imóveis. Imóvel eu acho até mais complicado de tratar como investimento, né? Ele é o grande investimento, acho que da geração dos nossos pais, dos nossos avós. Ele é aquele ativo que suportou as crises de inflação e da moeda brasileira, né? Mas hoje em dia é mais difícil, né? Você tratar o imóvel como um investimento. Para o imóvel valorizar, você tem que ter uma valorização ou geral, né, dos imóveis, ou uma valorização da área específica daquele imóvel. E com a crise, a gente já passou a ter uma percepção de que nem sempre o imóvel vai subir de preço e que a gente pode ter momentos de estagnação, como o atual, e momentos de queda, como aconteceu na época da crise. Mesmo assim, eu acho que existe um sentimento, né, uma cultura muito forte no Brasil, pelo menos no Brasil, né, não consigo falar de outros países, mas talvez até pelo fato de que as gerações anteriores investiram muito em imóveis e hoje é muito mais fácil você conhecer pessoas que são ricas porque tem um monte de imóveis que geram renda, talvez não ricas, mas que têm uma qualidade de vida aí, razoável por conta de imóveis. Simplesmente não investiram em ações, não fizeram operações complexas com seu dinheiro, simplesmente compraram imóveis ao longo do tempo e hoje recebe uma renda de aluguel que está sempre sendo reajustada aí de acordo com os índices, acompanha a inflação. Então, o imóvel, eu acho que ele não vai deixar de ser visto como um investimento gerador de renda. A desvantagem do imóvel é o alto custo para você entrar, né? É muito difícil da pessoa juntar o dinheiro para comprar um imóvel como investimento e tem a questão do risco também, né? A gente fala bastante em diversificação aqui. Se você tem pouco dinheiro, você colocar tudo num ativo só, tem a chance de dar errado, né? Um problema grande também é que quando o risco acontece com o imóvel, né, sei lá, geralmente são catastróficos, né, enchente, incêndio, né, então eu acho assim, aquele imóvel para você morar, sua casa, eu acho que sempre vale a pena investir, até porque você tem a liberdade de fazer como você quer, né? Isso é muito bom. E você fica com essa segurança já, né? Eu tenho meu imóvel e tal. Mas imóvel como investimento, aí você tem que olhar para os lados e ver se não existem outras oportunidades melhores. Não é que não seja bom, né? Pode ser muito bom se a pessoa souber fazer, mas tem que estar consciente dos riscos. E para não correr o risco de... Porque quando eu coloquei junto na categoria de imóveis aqui, os FIIs, né? Que enquanto o imóvel a gente pensa numa casa, o FII é um tijolo da casa, né? O FII eu acho que já entra na próxima categoria, né? Acho que FII já é renda variável. Mas assim, realmente, o FII você compra a fração do imóvel, né? Ajuda muito você a investir nesse segmento sem ter que necessariamente se comprometer com o valor completo de um imóvel e assumir o risco geográfico, né, daquele imóvel. Você pode diversificar. Um FII normalmente já tem uma diversificação geográfica, então você consegue diluir o seu risco. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco aí rapidinho sobre esse instrumento, né, fundo de investimento imobiliário, porque realmente é uma coisa que o pessoal ainda não conhece. Eu já vi gente confundir isso aí com quarto de hotel, né, aquele famoso investimento do quarto de hotel, que você compra um quarto de um hotel em construção e aí você vai ter direito àquele quarto e que já está aí num dos podres que o Maurílio contou aí pra gente nos episódios passados. Não é isso, gente. O fundo de investimento imobiliário é o seguinte: você tem um imóvel, esse imóvel ele é geralmente um imóvel grande demais para ser possuído por uma pessoa física, e esse imóvel ele é instituído em um instrumento de investimento, que é o fundo de investimento imobiliário, e esse fundo ele é dividido em milhares ou milhões de cotas, e cada cota desse fundo
representa uma parte daquele imóvel. Ou seja, eu tenho um galpão logístico, por exemplo, eu vou criar um fundo que representa esse galpão logístico. Eu vou dividir esse fundo aí em 1 milhão de cotas. Esse fundo vai ser composto por 1 milhão de cotas, ou seja, cada pessoa que tiver uma cota desse fundo vai ter 1 milionésimo daquele galpão, vai receber o 1 milionésimo ali do rendimento de aluguel que aquele galpão gerar. Então é uma forma de você ter parte de um imóvel. É totalmente legal, totalmente regulamentado, e que você consegue se expor ao mercado de imóveis, receber renda de aluguel de imóveis, ter uma diversificação, porque você tem fundos aí no mercado que possuem um imóvel só, mas você também tem fundos que possuem vários imóveis, ou várias partes de vários imóveis, e aí você é dono daquelas partes, né, que são divididas naquelas cotas. Então, assim, um investimento mínimo para você, para um fundo de investimento imobiliário, é o valor de uma cota. Você tem no mercado aí fundos que uma cota vale R$100, R$1.000, R$10. Então você consegue comprar, né, ser dono aí de várias cotas de vários fundos e receber o rendimento equivalente. É lógico que você vai receber ali centavos por cota, mas é uma forma de você ir fazendo também juros compostos, porque quanto mais cotas você tem, mais você recebe, quanto mais você recebe, mais você consegue comprar mais cotas e é a mesma bola de neve aí dos juros compostos. Então é muito interessante, realmente muito interessante aí para quem gosta de imóvel como investimento, quer diversificar e não tem aí um capital inicial para comprar um único imóvel, né, que custa caríssimo hoje. Eu coloquei aqui também os REITs. Nem sei como é que se pronuncia. REITs mesmo? REIT? A gente teria que ver um estrangeiro falando. Então os REITs são empresas que exploram o mercado imobiliário e focam o seu retorno no pagamento de dividendos, porque o mercado imobiliário é como já falamos, um grande gerador de renda. E lá fora, claro, você tem milhares de REITs, nem se compara com o tamanho do nosso mercado de FIIs aqui no Brasil. E os REITs, eles são uma oportunidade também de você receber receita em moeda forte. Bora falar de ações e estoques agora, Zusa? Stocks é ações em inglês, né? Então é basicamente ou você ter uma fração de uma empresa aqui no Brasil ou uma fração de uma empresa lá fora. As ações, se eu não me engano, a história delas começou com a Companhia das Índias Orientais, né? Que foi uma empresa holandesa em que as pessoas aportavam capital para os navios irem até as Índias e trazerem os produtos ali, né? Passando pela costa da África, etc., fazendo as trocas. E as ações, assim como os FIIs, você, ao invés de ter a padaria da esquina, você tem uma fração da padaria da esquina. E o lucro é dividido entre todos os donos dessas frações. Eu acho que a ação a gente já falou bastante também, não precisamos nos aprofundar muito. Mas eu gostei da história, eu gostei de você falar a história, foi legal. Então, continuando, tem os ETFs. Os ETFs são fundos de índice. Basicamente, igual a gente tem os índices aí, Ibovespa, Dow Jones, Nasdaq, eles replicam o resultado desses índices. Esses índices nada mais são do que um compêndio de ações, são colocados pesos sobre cada ação ali, cada empresa, e aí eles dão um resultado ali, a mágica que eles fazem ali. E o fundo de índice, você basicamente está pagando um administrador para ele comprar as ações igual à composição daquele índice ali, e você vai ter um resultado similar ao do índice. É uma forma de diversificar, apesar de você ter uma taxa aí no meio do caminho, né? O conceito do ETF, na verdade, é que é um fundo negociado em bolsa, né, Zusa? Você compra a cota desse fundo em bolsa. É diferente um pouco do fundo de investimento bancário, que a gente vai falar mais para frente, mas você não tem só fundo de índices dentro desses ETFs, né? Existe ETF, por exemplo, de Bitcoin. Você compra uma cota lá do fundo. 11. Ou seja, o ETF é um fundo negociado em bolsa. Na verdade, essa é a sigla em inglês, Exchange Traded Funds. É um fundo negociado em bolsa, não é um fundo que você vai no banco e aplica lá naquele fundo que é um produto que está sendo vendido ou intermediado ali pelo banco ou pela corretora, né? Mas ele é um produto de alguém, não é? Ele é um produto de alguém porque tem uma taxa de administração. Quando você cria um fundo, né, eu imagino o seguinte, né, não sou financista, mas quando você cria um fundo de investimento, você pode fazer com que ele seja um ETF ou não. Se ele não for um ETF, você só consegue adquirir aquele fundo por meio de uma aplicação
e você recebe aquele dinheiro de volta por meio de um resgate, certo? No ETF, você vai na bolsa e é como se você estivesse comprando uma ação. Você vai lá, compra aquele fundo na cota que ele está valendo lá e você vai vender ele no valor que ele estiver valendo na bolsa quando você quiser vender, entendeu? E acho que vale a pena falar que, como o Zusa disse já, ele tem uma taxa de administração. E tem alguns fundos, por exemplo, o que eu citei brevemente, o Arrache 11, né, que ele é um fundo que replica um fundo estrangeiro. Você paga essa taxa 2 vezes. Tem a taxa do fundo estrangeiro e a taxa do fundo que replica o fundo estrangeiro. Então, alguns fundos têm essa taxa dupla. Tem que ficar atento também para ver se você não vai pagar taxa demais. Aí, continuando sobre os produtos que tem disponíveis em bolsa, né? Eu separei aqui os BDR, que você compra títulos representativos de uma ação estrangeira, né? São Brazilian Depositary Receipts, né? É recibo de depósito brasileiro, alguma coisa assim. Você pega uma ação tipo a Apple da vida e cria-se um produto em cima disso e replica como se fosse a ação da Apple no Brasil, mas você não está comprando a ação estrangeira, você está comprando um título representativo dela. E tem o inverso, né? Tem os ADRs, os títulos representativos das ações brasileiras nas bolsas estrangeiras. Não só, na verdade, os ADRs são os títulos representativos de ações estrangeiras nos Estados Unidos, American Depositary Receipts. Pode ser de outros países, né? Tipo uma empresa russa lá nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Pode ser. Inclusive, existem milhares de ADRs na bolsa americana. Né? Isso é uma coisa interessante para falar sobre a diferença entre BDR e ADR. Vamos colocar aí 2 situações. Né? Você tem o Brasil e você tem uma empresa como uma Apple vendendo suas ações aqui no Brasil. Isso faz sentido para vocês? Não faz sentido nenhum. Não tem por que uma empresa como a Apple querer vender suas ações aqui no Brasil. Então, por que existe um BDR da Apple ou de qualquer outra empresa grande? Geralmente, gente, isso é um banco, uma grande instituição que vai na empresa, pede a ela praticamente para fazer um instrumento financeiro para vender no Brasil e essa empresa, se tiver o interesse, se for convencida a vender suas ações aqui no Brasil, o banco é responsável aí pela criação desse instrumento financeiro e comercialização no mercado. No caso das ADRs é um pouco diferente. Toda empresa quer ser negociada no mercado norte-americano. Então as próprias empresas fazem as ADRs, elas têm o interesse de criar suas ADRs, então é uma situação assim, totalmente inversa, no sentido de que você tem uma confiabilidade ali de que aquelas ADRs são realmente instrumentos daquela empresa, porque você tem casos aí de BDRs que não são exatamente ações da empresa, mas são títulos que não são da empresa, são títulos do banco que estão lastreados nas ações daquela empresa lá fora. Ou seja, você não está exposto diretamente àquela empresa lá fora, você está exposto ao banco. Ao banco que está aqui, que está lastreando esse título nas ações daquela empresa lá fora. Então essa é uma diferença importante aí entre o BDR, que é você fazer um investimento aqui no Brasil, em algum ativo estrangeiro, e você comprar uma ADR lá na Bolsa Americana, que você pode comprar de empresas europeias, por exemplo, com muito mais tranquilidade, porque provavelmente foi a própria empresa europeia que disponibilizou as ações para serem negociadas lá no mercado norte-americano em forma de ADR. Bom, galera, então acho que é isso por hoje. Já cobrimos aí alguns assuntos e o tempo já está se esgotando, mas ainda tem muito para a gente falar. Então nós vamos dar uma cortada aqui e vamos falar do restante aí, produtos bancários e outros tipos de investimento no próximo episódio. É isso aí então, galera. Falou, Cobraia.